Em nosso estudo de hoje, é a lição 55 do livro do Religião dos Espíritos e tem por título Sonâmbulos. Sonâmbulos sublimes, temo-los no mundo, honorificados no cristianismo, por terem testemunhado valorosa evidência do plano espiritual. E muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores, que glorificam a luz, com as forças inferiores, que se enquistam nas trevas. Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após comentário de suas próprias visões fora do corpo denso, exclama na segunda carta aos Coríntios: e para que me não exaltasse pela excelência recebida, foi-me concedido um espinho na carne. Antão, o venerado eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado por espíritos obsessores e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam o suposto cadáver. Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve, prostrado de febre, em Spoleto, as vozes que lhe recomendam retorno à terra natal para o cumprimento da sua missão divina. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letárgico, afastando-se do corpo para mistérios santificantes. Teresa de Ávila, a insigne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaca por 4 dias consecutivos, acordando subitamente entre círios acesos quando já se lhe preparava o conveniente sepulcro do convento da Encarnação. Medianeiros excelsos foram todos eles pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano. Entretanto, fora do agiológico conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos outros em todas as épocas. Sonâmbulos de inteligência enobrecida, sonâmbulos enfermos da atividade mental. Sabe-se que Maomé recebia mensagens do além no intervalo de convulsões epileptóides. Dante, apesar do monodeísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo fora dos sentidos normais. Através de profundas crises letárgicas, Augusto Comte escreve a sua filosofia positiva. Frederick Rauff, na Alemanha, em princípios do século XIX, doente acamada, entra em contato com a esfera espiritual. Guy de Malsapan, na França, vê-se obsediado pelas entidades desencarnadas que lhe inspiram os contos notáveis, habitualmente gravados por ele em transe. Van Gogh, torturado, pinta sob influências estranhas, padecendo acessos de loucura. E além desses sensitivos categorizados nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo que se valem de assunto tão grave qual seja o sonambulismo magnético para motivo de hilariedade, em diversões públicas, com evidente desrespeito à dignidade humana. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico que lhe cabe operar, e a doutrina espírita a reviver o Evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. Em Allan Kardec, quando gostava desse tema, vocês vão perceber que no Livro dos Espíritos ele dedica um capítulo grande a estudar a emancipação da alma. E, se eu não me engano, a ordem que vocês vão encontrar lá vai ser assim: sonho, depois sonambulismo, dupla vista, visitas entre pessoas vivas, vai encontrar o êxtase, vai encontrar também a letargia, a catalepsia, não necessariamente nessa ordem, mas são os casos de emancipação. E o que significa a emancipação? Ele vem dizendo para a gente: nós somos espíritos imortais, nós estamos em um corpo, mas não estamos totalmente encarcerados nele. Tem alguns momentos em que a gente tem uma liberdade, que esses laços se afrouxam e que a gente consegue interagir com o mundo espiritual, a gente consegue visitar pessoas, às vezes até em outros países, ou até mesmo em outros mundos, como é o caso do êxtase também. Mas a gente está preso ao corpo por um cordão, Allan Kardec usou na época o termo cordão fluídico, em que algumas pessoas chamam de duplo etéreo. Você vê, olha o termo da época: etéreo, que é duplo etéreo, 2 vezes éter, duplo etéreo. E uma vez o seu altivo Panfiro, presidente do Centro Espírita Leon Denis,
ele fez uma comparação muito legal que a gente gosta de usar sempre que tem oportunidade. Ele falou que esse cordão é como se fosse um chiclete que você mastiga e depois você puxa o chiclete, de maneira que quem está desencarnado olha para a pessoa que está emancipada, sabe que ele está encarnado porque ele está deixando rastro, ele está deixando um cordão de prata aqui por trás dele. E é claro que vai chegar o momento em que ele vai entrar em estado de vigília de novo, vai despertar, vai retornar para o corpo. E essa glândula chamada pineal que a gente tem aqui nessa parte anterior do nosso crânio, ela não deixa a gente lembrar daquilo que pode atrapalhar a nossa prova ou a nossa expiação dos momentos que a gente está vivendo aqui encarnado. Então a gente vai trazer algumas lembranças através dos sonhos ou às vezes, muitas das vezes, apenas intuições. Eu, por exemplo, hoje eu acordei com uma sensação assim, de tristeza, mas não que eu esteja triste por alguma coisa. Eu tive contato com alguém que está vivendo num momento de tristeza. Não vou saber dizer quem foi, mas pelo que eu senti, eu sei muito bem o que eu senti, né? Então, o que acontece é questão de foi resultado do contato que eu tive com alguém enquanto estava emancipado, em estado de emancipação. Algumas pessoas conseguem ter esse estado de emancipação de maneira mais fácil do que as outras, e eu fiquei me indagando durante o tempo, né? Qual é o requisito para isso? O que ele tem que eu não tenho? Por que ele consegue e eu não consigo? E a resposta que eu obtive dos espíritos foi assim, é que quanto mais você se dedica ao ser humano, quanto mais você sai do seu ego em prol de ajudar as pessoas, mais você vai desenvolvendo essa capacidade sem você perceber. Então o que acontece é o seguinte, né? Vou dar aqui, a pessoa às vezes é enfermeiro que não tem formação religiosa nenhuma, mas ela está muito preocupada com o paciente dela, ela vai dormir e, enquanto isso, no momento de emancipação, ela vai lá atender o paciente dela, ela tem esses momentos de emancipação. Alguns casos são casos muito marcantes. Aqui no Brasil a gente teve o caso de Eurípides Barçanufo, a gente teve o caso do padre Cícero Romão Batista também lá no Nordeste, que foram casos assim claramente desses sonâmbulos, aquela pessoa que de repente parece que deu uma cochiladinha. O professor Eurípides Barçanufo passava dever de casa para os alunos, né, durante a aula que ele estava dando, e parecia que ele encostava a cabeça e fechava os olhos. Nisso que ele fechava os olhos, parecia que ele estava cochilando, ele estava indo em algum lugar tratar uma pessoa e depois voltava. Então os alunos dele relatavam: pô, o professor estava aqui sentado, parecia que estava dormindo, chegava alguém a cavalo, minha mulher está passando mal. Ele fala: não, eu terminei de vir de lá. Como? Só tem uma estrada. Não, pode voltar que está tudo bem lá. E quando ela volta, não, o professor Eurípides esteve aqui, ele esteve em espírito, chegou a ponto até de se materializar, cuidou da paciente e voltou. Para isso acontecer, ele tem um desprendimento, uma vontade, né, muito grande de estar ajudando. Mas eu vou encerrar aqui contando um caso pessoal, que é um caso que foi marcante para a gente, porque a gente tem um grupo de visitas, a gente faz visita a pessoa enferma que não pode estar visitando a casa espírita, não pode estar frequentando a casa espírita. E teve um determinado momento que eu chamei todo o grupo, que éramos aproximadamente naquela época 25 pessoas, eu dividi em vários grupos, cada um ia fazer 3, 4 visitas no dia. Aí falei com o grupo, falei: olha, vamos combinar uma coisa, o trabalho é toda quarta-feira, tá? Então toda quarta-feira, 8 horas da manhã, coloca o relógio para despertar, e onde vocês estiverem, façam uma prece envolvendo, em primeiro lugar, todos nós que somos trabalhadores, pedindo proteção para todos nós, e, em segundo lugar, envolvendo também aqueles que serão visitados, os assistidos. E expliquei que na hora de fazer essa prece, que não faça a prece de qualquer maneira, a prece a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo. Então, na minha prece, se eu sei onde a pessoa mora, eu mentalizo a casa da pessoa, os cômodos da casa, as pessoas que moram naquela casa, eu vou dar um pouquinho mais de tempo. E assim foi feito. Quando a gente chega depois na casa de uma senhora Edneia, que já está desencarnada, a filha da dona Edneia, que também desencarnou há pouco tempo, a Nádia, ela fala pra gente: olha, a mamãe disse que 8 horas da manhã viu o grupo todinho aqui, viu você, e pegou uma página do livro do Dr. Herman, aí está uma foto do Dr. Herman, falou: inclusive esse senhor estava aqui também. Quer dizer, coincidentemente, é claro que não, né? 8 horas da manhã, quando a gente estava fazendo prece, envolvendo, saindo aqui, eu estava em repouso da minha cama, ela viu a gente lá,
fazendo o trabalho também junto. E é assim que acontece o sonambulismo com todos esses personagens que foram citados aqui por Emmanuel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.